E aí galera que lê gibi, sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João e o vídeo de hoje é um bate-papo quadrinístico. Bate-papo quadrinístico esse que resulta de uma pergunta que me é feito várias vezes quando pessoas vêm aqui em casa. Que pergunta é essa? Você já leu todos esses gibis? Sim, essa pergunta me é feita com muita frequência. Por quê? Porque as pessoas chegam aqui em casa e acabam vendo as estantes, né? E as estantes estão aí cheias de gibi, cheias de livro, e as pessoas muitas vezes olham e falam e acabam fazendo essa pergunta. Nossa, primeiro elas dizem, nossa, quanto gibi, nossa, quanto livro, e você já leu isso tudo? E eu, via de regra, dou a mesma resposta, a maioria. Eu nunca digo não, né? Eu digo normalmente a maioria. Por quê? Porque realmente é isso daí, eu li a maioria, tudo não. Por que tudo não? Porque tem muita coisa por ler. E aí as pessoas às vezes me perguntam, o que ainda tem aí para ler? E aí eu costumo mostrar, tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. E as pessoas falam, nossa, é bastante, né? E ainda elas perguntam, mas chega mais? Eu falei, chega mais, constantemente está chegando mais alguma coisa. Isso quer dizer o quê? Que eu sempre vou ter alguma coisa para ler e, consequentemente, continuarei dando a mesma resposta para as pessoas. Ou seja, eu li a maioria. Mas por quê? Porque essa é a grande questão, né, do colecionador. É praticamente impossível nós respondermos essa pergunta positivamente. Positivamente em que sentido? Eu de fato li todos esses gibis. Mas por que é impossível? Porque nós colecionamos séries, nós colecionamos coleções e por aí adiante, e a partir disso, né, a gente está sempre comprando. E está sempre comprando porque algumas coisas são mensais, outras coisas são bimestrais, outras coisas são trimestrais, e por aí adiante. E isso vai fazendo com que, à medida com que os títulos vão saindo, a gente vá comprando e vai trazendo eles, acumulando eles num determinado lugar e vai lendo eles para colocar junto dos outros na estante. Isso se caracteriza por quê? Porque nós somos consumidores de quadrinhos, nós somos leitores de quadrinhos e nós somos colecionadores de quadrinhos. Enquanto consumidores de quadrinhos nós vamos comprar, enquanto leitores de quadrinhos nós vamos ler, enquanto colecionador de quadrinhos nós vamos guardar, né? E dito isso, essas coisas, nós nos deparamos com uma possibilidade de responder essa pergunta positivamente. Sim, eu já li toda a minha coleção. Qual é essa possibilidade? Essa possibilidade reside especificamente de uma pessoa ter um determinado tipo de disciplina. Ou seja, ele compra 10 gibis. Enquanto ele não termina de ler esses 10 gibis, ele não compra outro. Aí ele vai poder dizer para a pessoa, sim, eu li tudo. Por quê? Porque enquanto eu não leio tudo, eu não compro outro. Isso é uma forma de disciplina, e aqui no canal, né, já vi algumas pessoas respondendo perguntas dizendo exatamente isso. Eu só compro quando eu termino de ler. Por quê? Porque ele não gosta de ter a tal famigerada pilha de leitura junto dele. Ele quer que ela sempre fique pequena. Por outro lado, há pessoas que consomem bastante quadrinho e têm um tempo limitado de leitura. Isso quer dizer que normalmente a pilha de leitura dessa pessoa será muito grande por causa dessa questão do tempo e volume, né? E a pessoa é uma pessoa, por exemplo, que consome muito quadrinho, então vai ter uma pilha de leitura imensa. Eu tenho amigos, por exemplo, que chegaram a me dizer que se eles parassem de comprar gibi hoje, para até acabar de ler tudo, ia dar pelo menos um ano lendo, sem repetir nenhum, para poder matar a pilha de leitura. Aí você já imagina o tamanho dessa pilha de leitura, né? Por exemplo, aqui eu tenho esses gibis que ficam deitados aqui, né? Esses gibis, queridos, eles estão todos por ler, tá? Às vezes as pessoas me perguntam deles, eu falo, isso aqui tá tudo por ler. E é só essa sua pilha de leitura? Não, não é. Eu tenho numa outra estante aqui, eles empilhados que estão por ler e são, assim, bastante, de certa forma, sabe? Não é uma coisa que demoraria um ano para ler, nem perto disso, mas tem um número ali expressivo de quadrinhos junto desse, tá? Que tá aí para ler, que talvez daria perto aí, não sei, de umas 50, 60 edições que ainda estão por ler. Mas o que acontece? Eu procuro ser um cara que consegue equilibrar bem essa questão, ou me esforço para equilibrar o máximo possível essa questão da pilha de leitura, para não ter uma pilha exagerada, né? Então, como eu leio num volume significativo, eu acho que eu leio uma quantidade boa de quadrinho por mês, essa pilha acaba oscilando bastante de tamanho. Chega perto, às vezes, dela ficar bem pequena. Bem pequena quanto pouquíssimos títulos. Então, eu ainda continuo dizendo eu li a maioria. Outras pessoas não. Essa pilha vai ser muito grande. E algumas pessoas, de repente,
repente podem também dizer que leram tudo porque elas têm um determinado espaço para colocar gibi e esse espaço encheu, ele não tem onde mais pôr gibi, então ele parou de comprar gibi porque não tem onde pôr gibi, e ele pode dizer, não, eu li tudo e eu não tenho mais porque eu não tenho condições de comprar mais porque eu não tenho onde pôr, né? Isso também resolve a questão da pessoa dizer, sim, eu li todos esses quadrinhos, inclusive estou relendo porque eu não tenho pilha de leitura, porque eu também não tenho mais onde pôr quadrinhos. Mas essa é uma questão que sempre vai pegar a gente. Eu penso que a gente tem que ter uma certa disciplina de leitura dentro do cotidiano da gente, para a gente poder se relacionar bem com a nossa coleção nesse sentido. E o que é se relacionar bem? Poder estar lendo os quadrinhos, podendo estar apreciando os quadrinhos, justamente para que essa pilha vá diminuindo. É muito perigoso quando a gente tem uma pilha que ela é desproporcional. O que é desproporcional? Por exemplo, de repente ter mais quadrinho para ler do que eu já li, né? Ou seja, vamos dizer assim, eu tenho 100 gibis e eu li 40 e ainda falta 60 e vai chegar mais 20. Sabe, tá entendendo? Isso aí já é bem problemático porque começa a se tornar um problemão para a pessoa, porque ela está tendo quadrinho demais para ler e não tem tempo para ler e continua comprando quadrinho, e isso vira um problema justamente por virar uma pilha gigante depois, né? E eu acho que isso a gente tem que procurar de alguma maneira dar uma controlada para essa pilha não ficar muito exagerada. Ela, de repente ela é grande, mas não pode ficar muito exagerada, porque leitura demanda tempo, demanda organização para a gente poder se relacionar bem com os nossos quadrinhos. E uma boa relação com a coleção, nesse sentido, ela é bastante saudável. Então eu acho que procurar esse equilíbrio é importante para nós que somos leitores. Mas me diga uma coisa, as pessoas quando veem a sua coleção aí na sua casa, elas chegam a perguntar para você, você já leu tudo? Como você responde a elas, como você lida com isso, de que maneira, né, você se relaciona com as pessoas a partir dessas perguntas, e como você tem feito, você tem sido uma pessoa disciplinada, que está lendo num volume bacana para não deixar a pilha ficar grande demais, você é um cara que compra quadrinhos de forma pontual durante o ano, ou seja, 1, 2 vezes no ano, e enquanto não lê tudo, você não torna a comprar quadrinho, você é uma pessoa que tem também essa política que compra até várias vezes no ano, até mais que 2 ou 3, mas só lê, mas só compra de novo depois que termina toda a pilha. Enfim, como é que você está lidando com isso? Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força para o canal crescer. Curta esse vídeo, é importante curtir o vídeo. E também faça parte do nosso grupo no Facebook e siga o Eu Leio Gibi lá no Instagram. Tá? Dê essa força para a gente, porque a ajuda de vocês é de fundamental importância. Vamos conversar sobre esse assunto um pouco aí nos comentários, porque conversar com vocês é sempre muito bom. No mais, eu fico por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.